Vamos falar um pouco mais sobre a eleição na Bolívia. Nós recebemos aqui no Agora CNN a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso. Professora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Professora, a gente ouviu da nossa correspondente, a situação que o país está vivendo, uma inflação que dispara acima de 30%, é a maior em mais de 20 anos. Quer dizer, a Bolívia vem acelerando para a crise, para uma crise ainda mais aguda, o que claramente coloca o país num dilema e, ao mesmo tempo, num desafio político muito grande, Eu queria começar te perguntando a sua primeira impressão desse pleito, do resultado, do que esperar aí, pelo menos no curto prazo. Sim, sem dúvida, o tema econômico dominou a agenda da corrida eleitoral, tanto no primeiro turno como no segundo turno. O que me parece muito interessante, especificamente agora, que estamos na reta final desse processo eleitoral, é o fato de que, embora sejam dois candidatos considerados de direita, eles têm propostas distintas entre eles e certamente vai haver uma mudança importante no rumo econômico da Bolívia, mas ainda assim não está claro para que caminho a Bolívia vai seguir, Então a gente tem o Tuto Quiroga, que já foi presidente, que tem uma proposta mais radical, no sentido de imediatamente já contrair dívidas com o Fundo Monetário Internacional, de provavelmente promover um alinhamento mais próximo aos Estados Unidos, pelo menos é o que ele tem dito durante todo o processo eleitoral, e provavelmente também, de acordo com as suas próprias declarações, promover um maior distanciamento de alguns blocos comerciais, como é o caso do próprio Mercosul, como é o caso do Brasil, enquanto o Rodrigo Paz tem vindo na agenda econômica, mas também em outras agendas, com uma proposta um pouco mais conciliadora, tendo em vista que, apesar de ter saído derrotada após 20 anos de governo, a esquerda boliviana ainda tem uma representatividade importante junto à sua população. Então, me parece que o Rodrigo Paz tem feito um pouco mais esse jogo diplomático para tentar conciliar diferentes visões de mundo e, no caso da economia, também. Então, ele pretende, sim, liberalizar mais o mercado boliviano, justamente para tentar conter essa atual crise cambial, mas, ao mesmo tempo, não vai fechar completamente as portas para outras pautas que são importantes, como, por exemplo, o combate à desigualdade social. Professora, sabe que me fez pensar aqui, fazer um paralelo com a Argentina, como se um fosse um pouco Javier Milei, na radicalização do trato da crise, e outro fosse um pouco Maurício Macri, que foi presidente da Argentina, um presidente também de direita, também pró-mercado, mas mais moderado, Inclusive, a moderação dele foi apontada como um problema para ele, não conseguiu enfrentar na velocidade necessária os problemas da crise. Faz sentido essa correlação? E eu queria te perguntar se o fato de Milei ter vencido na Argentina fortaleceu a candidaturas de radicais de direita, como a gente está vendo agora na Bolívia. Olha, eu acho que é um paralelo bem interessante mesmo, Realmente faz sentido se a gente colocar nessa perspectiva das diferentes nuances que existe dentro da direita latino-americana e do posicionamento que elas pretendem dar a cada um dos seus países, Eu acho que a vitória do Milei, assim como de outras lideranças consideradas mais radicais dentro da direita, elas acabam sim fortalecendo esse tipo de candidatura, porque há, ainda que uma influência diminuta, mas sempre há algum tipo de repercussão nos outros países quando a gente acompanha os processos eleitorais, quando a gente se informa sobre quais são os debates colocados. Isso, de alguma maneira, acaba influenciando tanto o eleitorado, mas também os próprios posicionamentos políticos, dos grupos que vão disputar aí o poder. Especificamente, o caso da Argentina e a Bolívia, são países vizinhos, são países próximos. A Argentina esteve diretamente envolvida no desenrolar da crise política da Bolívia. Acho que basta a gente recordar que, alguns anos atrás, o Evo Morales precisou sair da presidência, houve um governo provisório da Janine Áñez. Nesse período, o Evo Morales fugiu justamente para a Argentina, em um contexto que a Argentina era ainda governada pela esquerda, e depois ele precisou voltar para a Bolívia. Então, assim, existe um laço também importante. Inevitavelmente, esse tema da campanha eleitoral na Bolívia repercute na Argentina e vice-versa. Outro dado importante, que eu acho que ajuda um pouco, no nexo e no vínculo entre os diferentes grupos políticos latino-americanos, é o fato de que a gente tem visto um aumento importante nos últimos anos da migração
dos sul-americanos entre os países. A gente sabe que a comunidade boliviana, ela também tem essa característica da diáspora, da migração. A Argentina é um país que recebe muitos bolivianos, o Brasil é um país que recebe muitos bolivianos. Então, inevitavelmente, acaba acontecendo um fluxo aí de troca de informação entre os grupos políticos. E professora, qual o futuro de Evo Morales e seu partido? Eu acho que esse é o grande ponto, né, que está colocado, principalmente depois do primeiro turno, em que efetivamente o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, saiu como grande derrotado. E mais do que isso, né? Mas o que é derrotado das eleições é um movimento que está completamente fraturado entre duas lideranças, né? O atual presidente boliviano, Lúcio Luiz Arce, e o Evo Morales, que ainda tem uma grande influência, né? Ele tem dado declarações, não é à toa que ele aparece, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, como uma figura de destaque, porque ele ainda tem uma capacidade de liderança que é inegável. Ele fez durante o primeiro momento da campanha, né, uma luta pelo voto nulo, pelo voto branco, para que isso de alguma maneira pudesse reverter, né, essa desvantagem que o seu partido teria, mas ainda assim não foi suficiente para evitar, né, esse segundo turno entre candidatos de direita. Eu acredito que ambos, né, tanto o Lúcio quanto o Evo Morales, vão aproveitar que não estarão mais no poder, né, que não estarão mais naquela posição mais vulnerável, porque quem está no poder acaba estando mais vulnerável ao escrutínio, né, à crítica pública, para fazer uma oposição fortalecida. A questão é, essa oposição vai ser fortalecida no sentido de unificada, ou se vai ficar cada um pulverizando a sua própria base, né, que me parece que é a tendência que já vem, né, desde desse rompimento entre os dois, né? E isso certamente acaba enfraquecendo o movimento como um todo, principalmente pelo fato de que o Evo Morales enfrenta processos judiciais muito graves na Bolívia. E esse foi o motivo principal que vai, né, justificar essa divisão entre eles, né? Então, acho que o Evo, além de tentar exercer uma posição política, ele também vai ter que se preocupar com a sua própria defesa, principalmente agora com a mudança de governo. Não, muito excelente, professora. Conseguimos ali traçar bastante o que está acontecendo no contexto da Bolívia, olhando inclusive para o ambiente político da América do Sul. A gente conversou com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso. Carolina, uma boa tarde para você, um bom final de domingo para você. Até uma próxima. Boa tarde, igualmente. Até mais.